Fala pessoal, vamos falar um pouquinho do Bitcoin? O que é que tá rolando? 60 mil essa madrugada. 60 mil, voltou um pouco agora, trabalhando na casa de 64, 65 mil. Se você olhar para o fechamento anterior, está subindo 5%, mas um repique, obviamente, onde o gráfico ele mostra realmente que o Bitcoin está perdendo aí suportes. E agora é um ponto importante, eu já mostro por quê, tá? E também vou falar um pouquinho sobre o fundamento, né? O que que eu entendo das notícias. Tem bastante gente falando bastante coisa. Essa vai ser um pouquinho do compilado da, do que eu tenho lido e um pouquinho da minha opinião também, tá? Falaram em Basileia, Acordo de Basileia, vou explicar um pouquinho sobre isso também. Acho que tem a ver, mas também não é o que é determinante. Então fica comigo aí que a gente já volta. Bom, aqui estão algumas notícias que eu separei, mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Você vê que 2024, né? Aqui, ó, até um pouco antes do Trump assumir, já deu, oh, o Trump vai assumir, então vamos comprar. Aí esperou seus primeiros momentos, veio aquela primeira, então, o governo vai comprar, vai usar um fundo, pum, aí foi subindo até outubro, onde chegou aqui nos 126 mil e quase 720. Aqui é um ETF, tá? Então, e aí, depois de outubro, o que a gente vê é o Bitcoin. Ele agora está num ponto de troca de polaridade, tá? Porque esse é um topo que já alcançou aqui 3 vezes. Quando rompeu, agora vira fundo, né? Então, ele pode bater aqui e retornar, né? Respeitando inclusive essa linha de tendência aqui, ó. A linha de tendência que a gente pode formar aqui, né? Ele já beliscou aqui abaixo da linha de tendência, tá? Então, cuidado. Mas esse topo aqui virando fundo, então um ponto importante que pode definir aí é, questões futuras aí. Lembrando que ele também está aqui no semanal, no RSI de sobrevendido, tá? Então, um pouquinho de uma análise técnica breve aí, de um ponto importante, então acho que agora é esperar um pouco para ver onde vai. E aqui tem algumas matérias que eu separei, né? O The Guardian tem aqui o AP News. Também olhei coisas no Financial Times, não consegui ler a matéria como um todo. E coisas que eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas falando, né? Pessoas que eu confio. Outras eu, inclusive, discordo de algumas coisas. Hoje de manhã eu vi o post do Ogro de Wall Street, né? Do André. Não concordo muito com a questão de ser Basileia 3, mas já explico um pouquinho o que é Basileia 3 e acho que tem a ver sim, mas não acho que isso seja o ponto fundamental, porque senão isso teria sido previsto lá atrás. Poxa, teria tido um receio acerca disso, mas a gente já chega lá, tá bom? Então, o preço do Bitcoin ele subiu claramente, como eu mostrei no gráfico, é, em, após o Trump ser nomeado presidente, tá? Então, quando ele falou muito em apoio ao Bitcoin, teve investimento fala-se que teve investimento. Na verdade, o cara até assumiu na empresa dele para lastrear em Bitcoin. Muita gente foi atrás, acreditava-se aí numa regulamentação mais incentivadora, inclusive. E, obviamente, com o tempo, quando se viu, não foi uma coisa que gerou continuidade. Então, ali em outubro, o mercado deu uma segurada, ficou bastante tempo ali no 100, 90, 100, 90, 110, 100, 190 e aguardando, né, vendo ali, e isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu por si só, já há uma perda de interesse. Acho que recentemente essas questões aí envolvendo a queda do dólar e a subida do ouro, né, a China puxando muito o ouro como uma política anti-dólar, né, e esse par ouro-dólar acabou ficando ali no hype, né, das operações e o Bitcoin ficou um pouco de lado, né? A gente viu menos matérias nos portais acerca do Bitcoin e muito falando-se em ouro, ouro, dólar. Tá? Então isso por si só também contribuiu. A falta de uma continuidade do movimento pró-Trump ali, pró-criptomoedas também, e começaram algumas realizações. Existem muitas empresas é, muito alavancadas em Bitcoin, né? Então, inclusive, com capital de credores, né? E esses ETFs aí, fala assim, em uma empresa, em uma dessas matérias aqui, ele fala, vamos lá, chegou a 126 mil pontos, e aí o ponto de entrada ali, preço médio e tudo mais, de baleias aí, que a gente chama de baleias, são pessoas que têm é, milhares de bitcoins, né? No caso aqui está falando em 700 mil bitcoins aqui, nos 76 mil, aí agora perde. Então começa a ficar negativo, começa a chamar margem, né? Aí tem que decidir se vai realizar para pagar os credores ou se vai
entregar ações, né, que são as garantias. Então começa a ficar desconfortável e aí gera. Aqui nas matérias eu vi uma questão de que 65 mil posições já foram liquidadas, tá? Menores ou maiores, 65 mil posições já foram liquidadas. Então, é, começa um movimento acerca disso. Ah, e o que tem a ver Basileia 3? Bom, Basileia 3 é um acordo, né, de regulamentação bancária para dar transparência e segurança ao sistema bancário, tá? E entrando, não entrou tudo, tá? Não entrou, não está completamente implementado ainda, mas uma parte desse acordo já entrou agora em 1º de janeiro de 2026, tá? E isso era inclusive uma das coisas que especulava-se acerca do governo Donald Trump ser mais favorável a bancos, é que ele queria empurrar um pouco esse negócio justamente por causa das criptomoedas. Então, quando a gente fala em ter entrado, significa que essas regulamentações significa que os bancos com posições de criptoativos, no caso Bitcoin, tem que reservar ali para cada é, 125 dólares, reservar 100 dólares de garantia. Tá? Ou seja, especula-se aí que no acordo de Basileia, quando você é um ativo considerado de alto risco. E aí, para cada 125 mil dólares, você tem que ter 100. Ou seja, ele especula ali que o Bitcoin poderia cair de 125 na garantia, né? Até 25 mil dólares. Então, 100. E fica pesada essa garantia para os bancos, tá? Então, o banco acaba que não oferece esse, né, esse serviço, essa carteira para o cliente, porque, cara, custa caro. Né? Então, tem a ver? Creio que sim, acho que tem a ver. Acho que o desinteresse, né, provocado aí por uma falta de continuidade positiva, e aí o Acordo de Basileia entrando, ele é uma coisa que joga um pouco contra, sim. A gente tem essa questão da paridade euro-dólar, né, dólar ou ouro ali, a questão da busca do ativo de segurança, da saída de capital dos Estados Unidos, da volta de capital dos Estados Unidos. Então, o dinheiro ficou muito circulando nesses ativos, né? A China, na sua política pró-ouro, tirando a questão do dólar. E então, o Bitcoin ficou um pouco ali, e aí começam as liquidações. Começam as liquidações, principalmente de posições de ETFs, né? Onde essas liquidações acabam gerando os stops de venda, né? E agora a gente tem uma situação em que o Bitcoin está onde está. É um ativo que re- é, remete a algum risco de finalizar, bater zero? Eu acredito que não neste momento, né? Mas o que rola ainda de posições a serem liquidadas, se vai perder esses 65 mil pontos, eu coloquei no Rios que eu publiquei ontem na outra rede social, é que é um momento de cautela. Eu sugiro aguardar, né, agora para entender, né, acabou de chegar nessa região, para a gente entender se vai segurar, se ele pode retornar um pouco. E aí ainda tem um grande caminho até ele voltar aos 125, 126 mil pontos. Você pode pegar aí em 80, 90 mil, que, né, ainda tem um belo de um caminho. Obviamente, se você tem ali um capital, né, que está reservado, que não vai fazer diferença, que você pode ver o Bitcoin voltar um pouquinho mais para entrar agora um pouco, entrar um pouco mais lá na frente, pode ser uma estratégia também, tá? Então, aqui não vai nenhuma recomendação de compre ou não compre, porque existe uma perspectiva ruim ou positiva, mas uma tentativa de explicar aqui e dar minha opinião sobre o que eu penso que está acontecendo. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida pra gente, se inscreva no canal e também, obviamente, encaminhe esse vídeo para aquele colega que gostaria de ver essa análise, aquele cara que já tem alguns bitcoins aí na carteira. E, obviamente, também peça o seu conteúdo, que a gente vai ficar muito feliz em atender. Até o próximo vídeo.